Bom, nós estamos nos aproximando do próximo ano e eu recebi de um amigo uma pesquisa que foi feita, eu acredito que nessas últimas semanas, eu não sei se de fato é uma pesquisa científica, mas 7 promessas de ano novo que todo mundo faz, mas ninguém cumpre, ok? Não precisa levantar a sua mão, fique tranquilo. Primeiro, ano que vem eu vou ser fitness. Eu sei que tem algumas pessoas daqui da nossa igreja que já são fitness e com certeza não sou eu, né? Você pode olhar e imaginar. Segundo, ano que vem eu vou gastar menos dinheiro e vou equilibrar a minha vida financeira. Esse é o segundo motivo que as pessoas projetam para o próximo ano. O terceiro motivo tem a ver com o hábito, com o vício. Ano que vem eu vou parar de fumar e vou beber menos, né? Segundo aqui essa pesquisa que é realizada todos os anos, sempre aparece alguma coisa nesse sentido, da mudança de hábito, principalmente em relação a algum vício. Quarto, e talvez esse quarto aqui tenha a ver muito com esse mundo da internet propondo toda essa questão do empreendedorismo que a gente vive hoje, né? Diz assim, ano que vem eu vou trabalhar no meu hobby. Essa ideia de que você tem que trabalhar com uma coisa que te dá prazer. Quinto, ano que vem eu vou passar menos tempo colado no celular. E é interessante que aqui fala que nos últimos 2 anos esse motivo entrou nessa pesquisa. Sexto, ano que vem eu vou ser mais organizado. E aí você começa lá a comprar um planner, uma agenda, arrumar as gavetas, sempre naquele mesmo formato, né? Faz faxina em casa, todos os períodos de férias de janeiro a minha esposa faz aquela faxina, e a gente arruma todas as coisas, né? Joga um monte de coisa fora, doa um monte de coisa, mas a gente sabe que isso é um grande desafio. Em último lugar, esse ano entrou um item novo, que é, ano que vem eu vou ser mais social. E é interessante porque esse item entrou num item do ano anterior, que era ano que vem eu vou viajar mais. As pessoas já estão mais preocupadas hoje em se conectar às pessoas que elas mesmas se distanciaram. Então elas estão mais preocupadas, esses são 7 itens dessa pesquisa, em se proporem a conhecer novas pessoas, serem mais sociáveis do que a viajar. Talvez até por causa da crise econômica que a gente está vivendo, as pessoas se propõem a isso, ou talvez porque estão se distanciando na sua rotina de vida de outras pessoas. É claro que todas essas promessas que a gente faz, elas de alguma forma fazem um extrato do nosso comportamento. O comportamento humano diante de ritos de passagem. O ano novo é um rito de passagem, um rito de transição, onde nós aproveitamos para fazer essa série de promessas, para que as coisas comecem de fato a acontecer na nossa vida. Se isso vai acontecer ou não, a gente sabe que é um outro assunto, uma outra etapa. Mas a grande maioria de nós aproveita essa data, dessa transição, desse rito de passagem, para dar início a algumas mudanças. Embora a gente saiba que não é tão simples assim. Agora, quando nós projetamos o próximo ano, e essa expectativa de que o ano novo traga consigo coisas novas, eu tenho percebido 2 grupos de pessoas. Eu tenho percebido um grupo de pessoas mais otimista, com expectativas altas de que coisas boas, que as coisas melhorem, que coisas boas a gente possa experimentar, que o ano novo traga essa novidade, e aí a gente sonha, a gente projeta. E é interessante a gente olhar para esse grupo de pessoas otimistas e dizer, ok, é possível a gente esperar que o ano seja um ano bom. Mas eu tenho visto um grupo de pessoas, e me parece que a cada ano esse grupo aumenta, um pouco mais pessimista, um pouco mais cartesiano, que é encontrando problemas, encontrando dificuldades. Olha e já imagina assim, olha, vai ser um ano muito difícil, eu vou ter que lidar com certas circunstâncias, vai ser um ano de muita luta, vai ser um ano de muita resiliência. Então eu percebo que a cada ano a gente começa a identificar esse grupo de pessoas pessimistas. Existe uma expressão chamada niilismo. Basicamente o niilismo significa um pessimismo generalizado. Pessoas que já têm sempre uma projeção negativa e veem o mundo por essa projeção negativa. E elas imaginam que se preparar para o pior é a melhor forma de enfrentar a dificuldade. Você entende? E elas, de alguma forma, se protegem de possíveis frustrações, se protegem de possíveis fracassos, não sonhando, não projetando, porque se imaginam, talvez, experimentando essas derrotas, esses fracassos, e elas não se permitem ter expectativas de que coisas boas podem acontecer. Então nós temos 2 grupos de pessoas, hoje, dia 29 de dezembro, olhando para 2020 e esperando coisas diferentes. E aqui a pergunta que eu me faço, e faço a você também, é: aonde nós nos encaixamos nesses grupos?
O que o ano que vem vai trazer à nossa vida, de fato? Quem está certo? Quem tem razão? E aí eu quero ler com você um texto de Êxodo, capítulo 33, versículo 12 ao versículo 15. A gente tem uma narrativa onde Moisés tem um diálogo com Deus. Eu quero explicar um pouco o que aconteceu antes desse diálogo para você entender a leitura do texto. Vocês, alguns aqui sabem, que o livro do Êxodo conta a história da libertação do povo hebreu do Egito, da escravidão do Egito. O povo está em trânsito, o povo havia sido libertado da escravidão do Egito, e nesse trânsito em direção à terra prometida, Deus acompanha o seu povo. Eu não sei se você lembra daquela história onde Deus enviava colunas de fogo durante a noite e nuvens durante o dia, mandava maná, cuidava do seu povo. Deus já havia aberto o Mar Vermelho para que o povo pudesse passar, e ali estavam os soldados egípcios atrás, e Deus já havia se manifestado àquela nação, àquele povo escolhido. Deus já havia se manifestado inclusive a Moisés. Mas no momento desse trajeto, o povo se envolve com a idolatria, e isso deixa o coração de Deus magoado. Deus, ele é ferido por essa situação, ele não gosta disso, e ele chega a dizer a Moisés: olha, eu não vou mais com vocês, eu vou enviar um anjo, alguém vai com vocês, mas eu não vou mais acompanhar vocês até a terra prometida. Moisés então volta para o povo e diz: olha, Deus não vai mais nos acompanhar. O povo entra em desespero. O povo começa a se arrepender e falar: não, de fato nós erramos. Volta, fala com Deus, diz que nós nos arrependemos. E aí Moisés volta para falar com Deus, tem um encontro face a face com Deus. Isso é chamado de teofania, a revelação de Deus de forma humana, mas também de forma presencial. Essa teofania, nesse caso não humana, mas presencial, mostra um diálogo de Moisés com Deus, e nesse diálogo Moisés diz exatamente isso que nós vamos ler. Moisés disse ao Senhor: eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti, e lembre-te que esta nação é o teu povo. Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. Pois como se poderá saber se alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Moisés então retrata nesse diálogo um pedido do povo, um pedido seu, diante dessa possibilidade de Deus não mais o acompanhá-lo e também acompanhar aquela nação, aquele povo. A linguagem aqui empregada, para quem gosta de um conhecimento teológico, é chamada de antropomórfica. Antropomórfica. A ideia de que é possível Deus se revelar nesse diálogo humano entre ele e Moisés. E nesse diálogo, Moisés coloca esse seu pedido de que Deus não os deixasse, de que Deus não se afastasse do povo e deles, daquela situação, mas que Deus continuasse acompanhando. E aí nós podemos então considerar, diante do ano que se aproxima, de 2020, 3 lições básicas partindo do texto. Primeiro, isso é muito importante para você compreender essa narrativa. Quando Deus nos acompanha, volta só uma, quando Deus nos acompanha, não está aí na projeção, ok. Outras pessoas caminham ao nosso lado. Vou repetir isso. Quando Deus nos acompanha, outras pessoas caminham ao nosso lado. Quando Moisés pede a Deus a presença, ele não tão somente pede a si mesmo, porque era um privilégio para Moisés poder falar com Deus face a face, e como líder, ele poder dizer que só ele tinha acesso à presença de Deus. Mas Moisés insistentemente pede por ele e pelo povo: eu e o teu povo, eu e o teu povo. Moisés não só se preocupa com a ausência da presença de Deus sobre a vida dele, mas ele se preocupa com a ausência da presença de Deus sobre aquele povo. E isso me faz entender que um dos sinais claros da presença de Deus na nossa vida é a companhia de outras pessoas ao nosso lado. Porque quando eu estou na companhia de Deus, eu desfruto da presença de outras pessoas. Não é apenas um pedido egoísta individual de Moisés, mas é uma constatação que à medida que Deus caminha, Ele caminha com o seu povo.
Preste bem atenção no que eu vou dizer aqui, porque isso tem muito a ver com a nossa cultura atual. Muito das nossas expectativas, muito dos nossos sonhos para 2020, muito dos nossos projetos e muito das promessas que eu citei aqui no início, dizem respeito apenas a mim e a você. São promessas egoístas, individuais, que não incluem outras pessoas. E a presença de Deus, e o sinal dessa presença é o fato de que existem mais pessoas ao nosso lado. E eu tenho visto nas redes sociais muitas pessoas fazendo diversas promessas, planejando metas, focos, objetivos pessoais e individuais. E aí eu temo que muito dessa jornada seja uma jornada egoísta, que tenha mais a ver com a própria pessoa do que com a jornada de Deus para a vida dela. E aqui eu quero dizer algo muito, muito sério. Se a sua jornada, se o seu trabalho, se a sua carreira torna solitário, distancia você das pessoas, reveja o propósito da sua vida. Porque quando é uma jornada na companhia de Deus, existem outras pessoas ao nosso lado. Quando há um propósito de Deus e a presença dele sobre a nossa vida, isso não se dá de forma solitária e egoísta e individual. E aí eu quero fazer algumas perguntas para você muito importantes. Quanto dos seus sonhos para 2020 incluem as pessoas que você ama? Eu me vi assim, quanto do que eu espero para 2020, a minha esposa faz parte disso? Quanto eu espero para 2020 e os meus filhos estão dentro disso? Mais tempo com eles, mais tempo de qualidade com a minha esposa, mais amigos, mais tempo. Eu estava aqui ouvindo aquela canção do Baruch, falando das coisas que importam e pensando quanto esse ano eu trabalhei tanto que eu me ausentei de algumas possibilidades, de alguns contatos com amigos, por não ter tempo. E aí eu olho para 2020, se eu não reavaliar isso, eu posso correr o mesmo erro, correr o risco de cometer o mesmo erro, de cometer as mesmas falhas, de não incluir pessoas nos meus projetos. E aí eu quero tocar num Deus da cultura, porque a cultura diz que o que importa para a gente é ser bem-sucedido, produtivo, feliz, ter metas individuais, alvos individuais e as pessoas. Alguém tem que dizer para nós, assim como Moisés pede a Deus que caminhe com ele, com o seu povo, de que a vida não é uma corrida solitária, de que a vida não é uma corrida onde só um corre por si mesmo. A vida e o propósito de Deus e a jornada de Deus sobre a nossa vida incluem outras pessoas. Olha só o que o Eugene Peterson diz. Ele diz que Deus nunca trabalha com indivíduos isolados, mas sempre com pessoas em comunidade. E aí eu quero que você pense nisso. As pessoas que você ama estão incluídos nos seus projetos, no seu planejamento, no seu planner, é uma expressão aí da galera que gosta de organização pessoal para 2020. Existem pessoas na sua companhia que vão caminhar com você. E o que eu tenho visto, e eu olho também para a minha vida, é que é muito, muito sutil o convite para nós só pensarmos em nós mesmos. Só naquilo que nós gostamos, naquilo que a gente espera para a nossa própria vida. Mas lembre-se, um dos sinais claros da companhia de Deus é a presença de outras pessoas ao nosso lado. Se você está caminhando sozinho, essa jornada é sua, não é a jornada de Deus para a sua vida. Preste muito atenção nisso. Segunda consideração do texto, dizem aqui os estudiosos que essa é a semente do texto, a semântica. Na companhia de Deus e quando Deus nos acompanha, nós podemos enfrentar qualquer situação. Moisés já tinha vivenciado várias experiências com Deus, experiências sobrenaturais, mas mesmo assim, ele se vê impossibilitado de caminhar sozinho. Ele sabia o quanto precisava e dependia de Deus, ao ponto de dizer, eu não saio daqui se o Senhor não for comigo. Isso significa que ele reconhece a sua limitação. Isso é uma coisa que é retratada, inclusive, quando Deus chama Moisés. Moisés se via limitado. Mas há uma outra característica nesse pedido de Moisés, segundo os estudiosos. É que Moisés, ele também sabia que outros desafios viriam. Preste bem atenção. Ele sabia que desafios viriam na frente. Ele podia dizer o seguinte, bom, o Senhor já nos ajudou muito, o Senhor já abriu o Mar Vermelho, já fez várias coisas por nós, a partir de agora a gente vai sozinho. Ele não faz isso. Ele fala, Senhor, eu não saio daqui se o Senhor não for comigo. Não só porque eu sou limitado, mas é que eu sei que outros desafios virão à frente. E isso é um reconhecimento de que quando Deus está na nossa companhia, nós podemos enfrentar qualquer dificuldade, porque isso basta para nós. E mais, as dificuldades, elas se tornam um grande instrumento e uma grande oportunidade de experimentarmos Deus de uma forma sobrenatural.
Essa certeza da companhia de Deus, essa convicção de fé da sua presença nos faz acreditar que a sua companhia é a nossa segurança. Preste bem atenção no que eu vou dizer aqui de novo. A companhia, a presença de Deus na nossa vida é a nossa segurança para o próximo ano. Eu sei que ninguém em sã consciência faz isso. Nós estamos aí nos reunindo aqui na igreja, na Secretaria de Evangelização, onde eu também trabalho, planejando 2020, olhando para a agenda, vendo as datas. Ninguém em sã consciência diz assim, olha, deixa reservado aí dia 20 de abril, porque dia 20 de abril eu vou ter uma crise renal, de cólica renal terrível. E nesse dia não vou poder trabalhar. Ou ninguém diz assim, ó, dia 12 de junho, reserva aí, vai chegar um resfriado daqueles na minha vida. Esse resfriado vai... Ninguém planeja coisas ruins. Ninguém espera coisas ruins, mas elas acontecem. Mas elas virão em 2020. As dificuldades virão. Mas se Deus estiver na nossa companhia, a nossa segurança é essa, de que eu posso enfrentar qualquer circunstância. Então, querido, deixa eu dizer algo para vocês. Existem alguns elementos e algumas situações difíceis para o próximo ano? Existem. Existem algumas dificuldades que podem surgir? Existem. E elas surgirão. E qual é o nosso princípio nessa noite, o nosso ensinamento diante do texto? Que quando nós estamos na companhia de Deus, qualquer situação que possa vir, Ele vai estar conosco. Então eu poderia dizer para você assim o seguinte, ó, ano que vem só vai acontecer coisas maravilhosas na sua vida. Mas o que eu queria dizer para você não, é o que Moisés pede, a companhia de Deus diante de qualquer circunstância e diante de qualquer situação. Olha só o que o Tim Keller diz a respeito disso. A paz de Deus não é a ausência do medo, mas a certeza da presença de Deus. É claro que dá o friozinho na barriga, saber se as contas vão ser pagas, se o trabalho vai ser mantido, se eu vou conseguir uma vaga para voltar a trabalhar, se eu vou ser promovido, se eu vou conseguir estudar, passar no vestibular. É claro que dá em nós a expectativa de que isso de fato possa não acontecer, mas se Deus estiver na nossa companhia, se Ele estiver presente, pode vir qualquer situação, porque isso me basta. E essa é a convicção de fé e de segurança sobre a minha vida, de que eu não estarei sozinho. Esse é o pedido de Moisés. Moisés não pede assim, Senhor, continua comigo, porque olha que privilégio eu tenho, eu vejo o Senhor face a face, e só eu falo com você, eu vou perder o que o Pierre Bourdieu chama de apropriação do divino, né? Eu vou perder essa apropriação do divino, esse privilégio religioso, e ao ponto de que vou perder inclusive a minha autoridade, porque se o Senhor não vai comigo, o povo não vai me respeitar mais. Não é essa a preocupação de Moisés. A preocupação de Moisés é o fato de que outras dificuldades e outras lutas viriam, e ele precisava da companhia e da presença de Deus sobre a vida dele. Ele precisava. Hoje de manhã, eu fui acompanhar um casal de amigos num velório, de um senhor muito querido, uma pessoa muito querida, alguns aqui conhecem, e eu cheguei lá no velório, final de ano, saí de casa conversando com a Aline assim, amor, puxa vida, num período de festas, perder alguém que a gente ama, e me dirigi lá, lembrando um pouco do que eu vivi nesses últimos 2, 3 anos, perder pessoas que eu amo. E quando eu cheguei lá, eu vi a família muito unida, mas muito convicta do cuidado de Deus, e o filho disse assim, pastor, a nossa certeza é de que Deus está aqui, e de que Deus nos acompanhou todo o percurso, e de que meu pai foi um homem que serviu a Deus 87 anos, e de que em cada detalhe da sua vida a gente viu o agir de Deus, então não tem como a gente não agradecer a Deus e dizer que tudo isso só foi possível porque Deus estava presente. Então enquanto o mundo poderia enlouquecer, dizer assim, isso atrapalhou a festa, isso atrapalhou a celebração, uma família reconhece que isso só foi possível porque Deus esteve presente. E aqui eu quero novamente enfatizar, você sabe o que é importante para nós no próximo ano? A presença de Deus. A presença de Deus sobre a nossa família, a presença de Deus sobre o seu ministério, a presença de Deus sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre o seu namoro, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida financeira, porque é essa presença e essa companhia que vai me fazer enfrentar qualquer situação. E é nisso que nós cremos, e é isso que Moisés pede a Deus nessa oração. Agora, terceira e última consideração, e aqui talvez tenha uma quebra de paradigma, até pessoal, e eu vou dizer o que nós aprendemos com esse texto. Quando Deus nos acompanha, coisas boas acontecem. Vou dizer de novo, quando Deus nos acompanha, coisas boas acontecem. Olha que interessante, o que o povo esperava no restante da caminhada, qual era o objetivo e o que movia o povo a caminhar a terra prometida.
Aliás, quem estuda esse texto sabe que eles eram movidos por essa promessa, caminhavam na direção da terra prometida, que mesmo no meio das dificuldades e todas as lutas que eles sabiam que enfrentariam, havia um final, um propósito. E nós podemos reconhecer num ato de fé que coisas boas podem sim acontecer em 2020. Eu vou falar uma coisa aqui bem pessoal, um desabafo. Eu me vejo muitas vezes numa linha mais existencialista, mais moderada, e quem me conhece sabe disso. Eu sou uma pessoa muito pé no chão, não gosto de vender garrafas vazias para as pessoas, falsas expectativas. Eu vivi 2, 3 anos de muita luta. Eu caminho sempre para essa linha, mas o texto nos convida num ato de fé, num ato de esperança, dizer que na companhia de Deus coisas boas podem acontecer. Sabe por quê? Porque Ele está ao nosso lado, e se Ele está na nossa companhia, preste bem atenção nisso, se Ele caminha com a gente, eu entendo que toda experiência nova, toda alegria, todo sucesso, todo reconhecimento, todo riso, toda conquista, toda vitória, todas as outras coisas boas que podem acontecer, virão de quem? Dele, porque Ele está na minha companhia. Eu tenho que falar isso com você com muita responsabilidade, mas dizer que nós podemos sim, pela fé, experimentar coisas novas em 2020. E que todo esse pessimismo que muitas vezes nos abraça, essa racionalidade, e que muitas vezes me visita, tira de nós a possibilidade de vivenciarmos coisas novas que nós não esperamos, mas que podem acontecer. Vou contar uma experiência para você, do que aconteceu comigo essas semanas agora. Estava vindo de uma reunião, planejamento, corte financeiro, orçamento, planilha do Excel, né? Tudo ali, olhando, reunião do dia todo. Cheguei de São Paulo, desci do Cometa, chamei o Uber, fui para casa. Quando eu chego em casa, eu moro num condomínio de uma rua só, eu olho no horizonte e vejo o Luca dançando, meu filho. Dançando aquela dancinha do Fortnite. Quem tem filho pré-adolescente sabe. Eu não vou fazer isso aqui. De manhã, quando eu falei isso, um cara pegou o celular na hora, falou assim, o Caio vai dançar. Não vou pagar esse mico, porque eu cresci dentro da igreja. E quem cresce dentro da igreja não tem molejo. Inclusive, quando a gente vai numa festa, dá para identificar quem é crente e quem não é crente. Então, aquele lá foi crescer dentro da igreja, ele é um robô. Eu sou esse cara, o robô. Não consigo, né? E eu olhei para o Luca, com um amiguinho dele, nosso vizinho, dançando aquela dança do Fortnite, com várias coreografias lá, meio sem sentido. E eu vim assim, cansado, preocupado, olhando para 2020, falando, meu Deus, eu preciso encaixar nesse orçamento, eu preciso fazer isso, não vai dar, tantas coisas, e além das coisas da igreja, coisas pessoais. E eu fui caminhando na direção do Luca, e ele dançando, os dois dançando, mas dando muita risada, e dançando, festejando, como se estivesse comemorando alguma coisa. E à medida que eu fui me dirigindo a eles, eu fui contagiado por essa alegria, confesso. Eu fiquei curioso para saber por que eles estavam dançando, no final de uma tarde, um dia quente, pulando, correndo, e os dois celebrando. E quando eu cheguei, eu falei, o que aconteceu, filho? Pai, nós ganhamos uma partida. Eu e ele ganhamos uma partida que nós nunca ganhamos. E quem tem filho pequeno e um filho maior sabe que isso é um grande desafio, porque ele sempre perde. Inclusive, muitas vezes jogava com o controle desligado, né? Eu não sei se você sabe, mas você também fez isso, o seu irmão mais velho, seus pais fizeram com você, né? Deixa lá achando que está jogando e não está jogando. O mais novo sofre com isso. O Luquinha já sofreu com isso. E aí ele joga esse jogo, eles chamam ele de noob. Noob é uma expressão lá, de quando não sabe jogar. E ele fala, pai, eu não sou mais noob, nós ganhamos a nossa primeira partida. Uma coisa simples, mas aquilo para eles era uma conquista. Mudava o status dele dentro do jogo. E eu me vi contagiado por aquela alegria, eles celebrando aquilo, uma coisa tão infantil. Mas aquilo me trouxe uma lição. A gente precisa aprender a celebrar as coisas boas da vida, a dar risada de coisas sem sentido, a se livrar desse pragmatismo que tira de nós toda a alegria e toda a expectativa e esperança de que coisas boas podem acontecer. E eu caminhando por uma outra visão de mundo, uma visão um pouco mais racional, mais pé no chão, madura, e uma criança celebrando o fato de ter ganhado a sua primeira partida com seu amigo depois de meses e meses e meses. Deixa eu dizer uma coisa para você, a gente precisa aprender a se alegrar, a celebrar e a esperar que coisas boas aconteçam na nossa vida, de que coisas sobrenaturais e inesperadas possam vir de fato acontecer. O Tim Keller, quando fala sobre presença de Deus, ele diz exatamente a mesma coisa em relação ao que ele diz sobre a paz. Ele diz o seguinte, a verdadeira alegria não é a ausência de problemas, é a presença de Deus. E se a presença de Deus e a sua companhia está sobre a nossa vida, eu posso sim, pela fé, esperar coisas boas para 2020.
Eu digo para você, você pode, na companhia de Deus, esperar coisas boas sobre a sua vida. Esperar coisas boas sobre a sua vida profissional, esperar coisas boas sobre a sua casa, sobre a vida dos seus filhos, dos seus relacionamentos, esperar coisas boas sobre o seu ministério, esperar coisas boas sobre tudo o que te cerca, porque se Deus está na nossa companhia, Ele pode nos dar e vir dele essa alegria. Inclusive para nós São Paulinos, quem sabe ano que vem o São Paulo ganha alguma coisa. Luan, você falou amém aí, Luan? Coisas boas podem acontecer quando nós estamos na companhia de Deus. Eu quero terminar essa mensagem apontando para a pessoa de Cristo. A expressão em hebraico aqui para a palavra presença significa literalmente face, face de Deus. E quando a gente estuda o Antigo Testamento, principalmente a revelação de Deus em Êxodo, e depois quando Deus se revela no templo, a gente percebe que todas as revelações do Antigo Testamento, elas têm um sentido parcial, elas nunca são completas. Mas a partir de Cristo, essa revelação extraordinária, ela acontece, e a promessa da presença de Deus entre o seu povo, ela acontece. E Jesus é a expressão e a face de Deus diante da humanidade. E a presença que Moisés pede, a revelação que Moisés pede de Deus diante do povo, ela acontece na pessoa de Cristo. Por isso que nós estudamos nas semanas anteriores sobre o Deus Emanuel. O Deus Emanuel é o cumprimento do pedido, da manifestação da presença dele no meio do seu povo. E em Cristo essa revelação acontece, essa promessa é cumprida, ao ponto de que o Paul Tripp diz assim: Jesus voluntariamente entrou na escuridão para que pudéssemos viver na luz da sua presença para sempre. Olha que interessante, lá no livro de Êxodo, a presença de Deus basicamente tinham dois sinais: a coluna de fogo durante a noite e as nuvens durante o dia. E Deus se revelando nessa teofania a Moisés. Mas a partir de Cristo, essa presença passa a ser na minha vida, porque eu sou o templo do Espírito Santo de Deus, e Deus se revela constantemente, diariamente, na minha vida. Olha que interessante. Então nós podemos hoje usufruir desse pedido de oração de Moisés, de que a presença de Deus, a partir de Cristo, se faz em nós, sobre nós e através de nós. E eu quero terminar pedindo e orando para que 2020 seja um ano de experiências tremendas com Deus na sua vida. O que eu desejo para você é exatamente isso, um ano de grandes experiências com Deus. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos e fazer essa avaliação sincera: quanto dos seus projetos, seus sonhos incluem outras pessoas? Porque se Deus está na nossa companhia, outras pessoas estão à nossa volta. Segundo, se Deus está na nossa companhia, pode vir qualquer situação, porque a nossa segurança é a presença de Deus. E se Deus está na nossa companhia, coisas boas podem sim acontecer, surpreendentes, coisas que nós não imaginávamos, que nós tínhamos desistido, que talvez o pessimismo tenha roubado de nós. Elas podem sim, pela fé, acontecer. Elas podem sim acontecer. E, Senhor, nós nos vemos tão limitados diante dessa palavra. Nós nos vemos e nos reconhecemos como Moisés, inseguros, preocupados com o futuro. E nós queremos, ó Deus, confiar na Tua companhia, na Tua presença para enfrentar qualquer situação no próximo ano. Possa vir situações das mais difíceis, a Tua presença é a nossa segurança. A Tua companhia é a nossa segurança, esperança e fé. Senhor, na Tua companhia nós queremos também esperar coisas boas e reconhecer que todas as coisas boas que possam vir a acontecer não são frutos e méritos nossos. Tudo vem do Senhor, e nós podemos, pela fé e na esperança em Cristo, esperar coisas boas, surpreendentes para 2020. Ó Deus, que essa palavra venha sobre a nossa vida, venha sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas, e que acima de tudo a convicção da Tua companhia e da Tua presença venha sobre nós, sobre as pessoas que nós amamos. É a oração que eu faço no nome de Jesus. Amém.